saindo do plano do bastidor, porque eu vou entregar muito para vocês aqui ao longo dessa edição, a gente volta a falar desse ato ontem do PSB com o PT. Teve exibição, além, né, da exibição do hino nacional, teve ali a exibição do hino internacional socialista, uma música que é tocada com frequência nos eventos do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E foi muito engraçado, Geraldo Alckmin tentou balbuciar ali os primeiros versinhos, dá uma olhada. Gente, repara no final, roda de novo, por favor, repara no final que o Alckmin tá assim, ó, sacudindo a cabecinha, ó, tá lá. Daqui a pouco você vai ver a cabecinha do Lula ali, entre, ó, tá bebendo uma água, o Lula, ele vai dar uma olhada ali, ver como é que tá a coisa. Todo mundo tentando meio entender. Muito bom. Vem pra cá, gente. Na saída desse evento do PSB, Alckmin foi questionado ali se ele estava à vontade, né, nesse momento, assim, ouvindo o hino da Internacional Socialista. Dá uma olhada no que ele falou. Sim, a social-democracia, ela também teve origem na luta social, trabalhista. Calma, gente. Vem pra cá, Yuri Pita. O Yuri estava lá acompanhando. Oi, Yuri. Oi, Renata. Oi, Leandro. Muito boa tarde. Gente, eu achei engraçadinho. Exato, eu achei muito bom. Ô, Yuri, você sabe que eu fui provocar, né? Hoje um tucano, ex-tucano, né? Que agora é super, digamos, dissidentes, né? Ali, deixa eu pegar a conversa aqui para vocês, né? Eu mandei uma mensagem provocando, claro, internacional, socialista e tudo. Vamos falar hoje rapidinho e aí a resposta, você veja que tá ensaiadinha. A social-democracia que inspirou o PSDB sempre esteve dentro do espectro socialista, né? Salvo engano, o partido participou de muitos eventos da Internacional. Tá aí, encontrando semelhanças onde antes só havia diferença, Yuri. Pois é, bom, Dani, boa tarde para você, Renato, Leandro, para quem nos acompanha no 360. Eu vi uma explicação dessa também hoje de manhã lá no Congresso do PSB, do Fernando Guimarães, que era também do PSDB e foi para o PSB, e lá no PSDB ele tinha um movimento chamado Esquerda para Valer. Aí ele brincou, falou comigo, ó, os primeiros versos o Alckmin cantou, porque nos eventos da Esquerda para Valer, ainda no PSDB, a gente sempre tocava Internacional, e aí ele já estava acostumado com esse hino, enfim, da Internacional Socialista. E aí uma outra pessoa do campo que apoia Lula neste momento e é entusiasta da aliança, falou, olha, eu mesmo que já fui da esquerda, etc., eu sou internacional socialista por nostalgia, não por efeito prático. Mas, de qualquer modo, quer dizer, no PSB, a partir dos anos 40, que finalmente está atualizando o seu manifesto lá dos anos 40, de João Mangabeira e afins, ainda é uma tradição de se tocar internacional socialista. E aí a gente percebe que dos principais dirigentes, o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, estava entusiasmado, levantou a mão e, ao fundo do palco, alguns dos deputados ou dos dirigentes mais veteranos, esses sim, cantando de peito cheio ali, estufado. Mas se você pegar na frente ali os mandatários, não era só Alckmin que estava ali meio sem saber muito bem como cantar o hino, não. Não tinha ninguém ali muito entusiasmado no canto do hino da Internacional Socialista. Eu quero ouvir Renata Agostini sobre essa balançadinha, assim. Tem bossa, Renata? Eu achei interessante a fala de Lula, né? Ele conseguiu um bom argumento para amarrar, né? No sentido de isso que vocês estão vendo aqui, se causa estranhamento, é sinal de maturidade e de entendimento sobre o que é política, né? Sendo que, do outro lado, você tem um candidato que se elegeu em 2018 dizendo ser apolítico, embora hoje ele esteja muito bem relacionado com as principais forças do Centrão. Estou falando, claro, do presidente Jair Bolsonaro. E vou começar sobre a balançadinha. Eu acho que a primeira coisa é o meme geral do comunista vive, ele tá aí, as pessoas podem investir porque ele deu material para isso. Geraldo Alckmin com essa transição e saindo de um partido social-democrata, de fato, PSDB, indo para o PSB, natural que ele agora tenha que vivenciar momentos como esse, né? Tá mostrando a balançadinha, tá mostrando que ele tá adaptado ou se adaptando a nova legenda e
tirando a parte que a gente está aqui achando graça, não me parece nada além disso. Do ponto de vista da simbologia, da união dos dois, a gente já explorou muito, mas eu ainda acho interessante a gente colocar uma camada a mais do que isso representa. É muito cobrado de político com razão que haja coerência ao longo do tempo nos posicionamentos que os políticos colocam. E isso por uma razão, porque quando eles estão defendendo uma plataforma, uma ideia, eles estão mobilizando pessoas a segui-los a partir daquela ideia, e se lá na frente eles mudam, é importante que eles sejam cobrados dos motivos, do porquê, e por que eles então deram sinalização para as pessoas numa outra linha. Então, eu trago isso porque não me parece que é o caso da gente apagar o que foi dito lá atrás por Geraldo Alckmin em relação a Lula e o que foi dito a Lula em relação a Geraldo Alckmin. Por quê? Apesar de eles colocarem nesse momento como um debate que sempre se deu apenas como no âmbito de propostas, né, de ideias que não convergiam, isso não é verdade. Em diversos momentos as críticas resvalaram sim para o campo pessoal. E o PT e o PSDB travaram durante muito tempo uma disputa muito aguerrida, né? E um colocando o outro como, para usar aquela célebre frase de Barroso, né, mistura do mal com atraso. Era basicamente isso que eles colocavam um sobre o outro. Dito isso, a simbologia da política, ela é valiosíssima. Por quê? O fato de políticos, personalidades discordarem, brigarem, não significa que nunca pode haver ponto de consenso. E muitas vezes a sociedade, a opinião pública, nós jornalistas cobramos que haja pontos de entendimento e o que Geraldo Alckmin e Lula, por interesses que nessa eleição específica se apresentaram, cenários também partidários, entenderam que era o momento de fazer isso. Então, acho que, de certa forma, do ponto de vista da política, uma política brasileira que passou a transcorrer, né, em níveis de tamanha violência até no discurso mais recentemente, ver antigos rivais se entendendo é sempre bem-vindo.